Livro dos Médiuns. Vamos agora para essa outra parte aqui, no item 2 do Livro dos Médiuns, no capítulo 1, que a gente ainda está. Desde que se admite a existência da alma e sua individualidade após a morte, forçoso é exatamente se admita. Então, se nós acreditamos na existência de uma alma e que ela sobreviverá, e sendo uma alma individual, ou seja, aquela pessoa continuar sendo aquela pessoa, mas só que agora sim o corpo físico como espírito, e o principal, e talvez a parte mais complexa, ela levará consigo as suas tendências. Então, primeiro, que a sua natureza difere da do corpo, visto que separada deste, deixa de ter as propriedades particulares do corpo. Então a alma ela tem a particularidade e uma natureza própria. Ela é fluídica, mas de espírito para espírito ela é matéria. De espírito para seres humanos ela é fluídica. E é uma propriedade diferente do corpo físico. No corpo físico a gente pode pegar, pode ver. O nosso corpo espiritual apenas algumas pessoas podem pegar, ou melhor, algumas pessoas podem ver, os médiuns videntes, e pegar essa parte só nos fenômenos de materialização ou de espírito para espírito, certo? Segundo, que goza da consciência de si mesma, pois que é passivo de alegria ou de sofrimento, sem o que seria um ser inerte. Caso em que possuí-la, de nada nos valeria. Admitido isso, tem-se que admitir que essa alma vai para alguma parte, que vem a ser feito dela e para onde vai. Então, questionamentos. Então, a alma tem uma consciência, ela tem consciência de si mesma. A alma sabe, ela é possível de ter alegria, de ter sofrimento. E ela, se ela não tivesse alegria, não tivesse sofrimento, não sentisse dor ética, moral, principalmente, e tem espírito que ainda sente dor física, e se aproxima dos médiuns, os médiuns sentem dor física. Se ela não fosse assim, ela seria um ser inerte. Então tem sentimentos, sente coisas, sente alegria, sofrimento, sente dor, quando não está consciente da sua realidade espiritual, assim também como sente ou vai sentir outras coisas. Admitido isso, tem-se que admitir que a alma vai para alguma parte. Para onde vai a alma? Quem já assistiu o filme Nosso Lar, fica claro ali aquele pessoal enterrado na lama, o outro que não estava enterrado na lama, mas ele caía toda hora na lama, que no caso representado pelo André Luiz, e depois aqueles que viviam na cidade de Nosso Lar, uns internados no hospital e outros trabalhando. Então é importante termos consciência da vida espiritual. Por quê? Quando morremos, se a gente não tem nenhuma consciência da vida espiritual, ou a gente fica preso ao corpo assistindo ele apodrecer, ou ficamos vagando, que é isso que Kardec chamou de espíritos errantes. Então, são as situações que a gente vai deparar no mundo dos espíritos. Para onde essa alma vai? Vamos para a terceira pergunta. Ainda continuando, né? Segundo a crença vulgar, vai para o céu ou para o inferno. Mas onde fica o céu e o inferno? Dizia-se outrora que o céu era em cima e o inferno embaixo. Porém, o que são o alto e o baixo no universo, uma vez que se conhecem a esfericidade da Terra? Se a Terra é redonda, né? A Terra sendo redonda, onde que vai estar em cima, onde que vai estar embaixo? O inferno é debaixo da Terra. Bom, menos mal. Mas o céu azul que a gente vê não existe. O céu é negro. Azul é a atmosfera da Terra, né? Então aquelas pessoas que acreditam que Jesus ressuscitou, está sentado no trono direito do Pai, com o corpo físico, quem que botou uma pedrinha lá para segurar a cadeira para ele sentar? Não é assim, gente. A alma vai estar vivendo o mundo espiritual, o mundo das almas. Assim foi a mesma coisa, foi com Jesus. Ele simplesmente desmaterializou o corpo e caminhou por alguns dias entre nós, depois ascendeu aos céus. Então, vamos lá. O movimento dos astros, movimento que faz com que o que em um dado instante está no alto esteja 12 horas depois embaixo,
e o infinito do espaço através do qual o olhar penetra, indo a distâncias consideráveis. Verdade é que, por lugares inferiores também se designam as profundezas da Terra, mas que vêm a ser as profundezas, desde que a geologia esquadrinhou. Então ele está fazendo as colocações, porque as pessoas achavam que era um espaço meio físico para a alma ficar. Então ele está mostrando que não é um espaço físico, é um espaço diferenciado, é um espaço espiritual. Vamos continuar. Só voltar um pouquinho a coisa. Então nós temos que considerar primeiro a esfericidade da Terra, o movimento tanto da Terra como dos astros, que vai fazendo o movimento de sensação de estar em cima e de estar por baixo. Que ficaram sendo igualmente as esferas concêntricas chamadas de céu de fogo, céu de estrelas, desde que se verificou que a Terra não é o centro do mundo, que mesmo o nosso Sol não é o único, que milhões de sóis brilham no espaço, constituindo cada um o centro de um turbilhão planetário. Olha que interessante. E estão procurando ainda planetas no mundo, procurando uma série de coisas. A Terra não é o centro. A Terra é um grãozinho de areia dentro do universo, é um dos planetas menores do sistema solar. E aí a gente tem que entender que existe milhares, milhões, trilhões de sóis, e que a grande maioria desses sóis, talvez todos eles, carregam uma família de planetas e de satélites girando em torno dele na sua órbita, ou flutuando. Flutuando é no livro Alcione, no livro Renúncia, Emmanuel relata que o planeta em que Alcione vivia flutuava em torno do Sol, sustentado pela energia mental de extremo equilíbrio de seus moradores, de seus habitantes. Então são informações novas que nós temos que começar a pensar. Será que todos os fenômenos que têm acontecido na Terra de desastres não têm a ver com as nossas radiações mentais de desespero, de raiva, de desrespeito? Não são casos a serem pensados. A que ficou reduzida a importância da Terra mergulhada nessa imensidade? Por que injustificado o privilégio, este quase imperceptível grão de areia que se avulta no seu volume, que não avulta no seu volume nem pela sua posição, nem pelo papel que lhe cabe desempenhar, seria o único planeta povoado de seres racionais? Então, é outra situação que nos é levada a pensar como, de que forma nós estaríamos inseridos dentro desse processo. Nós, habitantes do planeta Terra, a Terra é minúscula, fica um dos menores planetas do sistema solar. Tem só um satélite. E aí? Então nós temos que procurar entender esse mecanismo de que existem outros planetas, que existem seres mais evoluídos do que nós, muito mais evoluídos tecnologicamente. Inclusive, um detalhe interessante que eu vi numa palestra. Se você tiver um planeta que estiver dentro de um sistema solar, logicamente diferente do nosso, que tenha... O nosso sistema tem 4 bilhões e meio de anos. Então, se tiver 4 bilhões e 501 milhões de anos, ele estará 1 milhão de anos na nossa frente. E o que é 1 milhão de anos? Se em 20 anos de tecnologia nós nos surpreendemos com todas as possibilidades, né? Uma televisão que identifica um celular da mesma marca dela dentro da casa. Computador que se comunica com a rede a alguns metros de distância da rede. Faz comunicar de forma sem fio. Então, são muitas situações que ocorrem, que acontecem, e nós estamos aí aprendendo. Aonde chegará essa tecnologia nossa? Começaremos fotografando espíritos? Gravando espíritos? Quem sabe? Se fizer isso não vai precisar dos médios. Vai.
O médium tem um papel mais importante que a gente imagina. Mais para frente a gente vai ver. A razão se recusa a admitir semelhante nulidade do infinito, e tudo nos diz que os diferentes mundos são habitados. Ora, se são povoados, também fornecem seus contingentes para o mundo das almas. E aí, se os outros mundos são habitados, as pessoas morrem e tem almas espalhadas por todo o universo. Partindo do princípio que todo ser vivo tem alma. E todo ser vivo tem alma. Inclusive o mosquito, que nos incomoda tanto. Porém, ainda uma vez, que terá sido feito dessas almas depois que a astronomia e a geologia destruíram as moradas que se lhes destinavam. E, sobretudo, depois que a teoria tão racional da pluralidade dos mundos e as multiplicou ao infinito. Então, a astronomia e a astrologia e a geologia destruiu o inferno e destruiu o céu. Não que eles pegaram a metralhadora e atiraram, mas mostraram que não é do jeito que as pessoas acreditavam. Então tinha que ser diferente. E a doutrina espírita nos mostra que o céu é um estado, é repleto de moradas de espíritos. Esses espíritos se agrupam de acordo com as suas afinidades, conforme a gente já viu no livro dos Espíritos, vai ver mais à frente. Se agrupam de acordo com as suas afinidades, conforme nós temos o livro Nosso Lar. Constroem cidades. Elas sim, têm N patamares de acordo com a necessidade de cada um. Certo? Nem todo espírito vai poder estar na luz, mas nem todo espírito vai ficar perdido nas trevas, vai ter o amparo. Nesse jogo de forças, vão estar em locais apropriados. Então, o que ele está colocando ali, nós temos um método racional de falar da pluralidade dos mundos. Se os cientistas se espiritualizassem mais, se tornassem espíritas, procurassem estudar um pouco mais, certamente nós iríamos ter grandes melhoras, grandes aperfeiçoamentos na estrutura social da humanidade. Não podendo a doutrina da localização das almas harmonizar-se com os dados da ciência, outra doutrina mais lógica lhes ensina por domínio não um lugar determinado e circunscrito, mas o espaço universal. Formam elas um mundo invisível em o qual vivemos imersos, que nos cerca e acotovela incessantemente. Perdão a gaguejada, tá, gente? Pensei duas coisas juntas. Então, não podendo a doutrina da localização das almas harmonizar-se com os dados da ciência, outra doutrina, mais lógica, lhes assina por domínio. Não um lugar determinado e circunscrito, mas o espaço universal. Formam elas um mundo invisível sem o qual vivemos imersos, que nos cerca e acotovela incessantemente. Então esse mundo espiritual, ele está em torno de nós, nos acerca a todo momento, nos mostra todas as possibilidades, nos dá uma diretriz de para onde nós devemos ir, para onde nós devemos nos conduzir, frente a todas as adversidades que existem na natureza, frente a todas as adversidades que existem diante de nós. Então nós temos que saber nos conduzir, sabermos crescer e aperfeiçoar-nos ao longo desse tempo, que quanto mais a gente aperfeiçoa moralmente, mais a gente entende as realidades espirituais. Lógico que isso não é uma regra, mas em geral é assim que funciona. Haverá nisso alguma impossibilidade, alguma coisa que repugne a razão? De modo nenhum. Todo ao contrário, nos afirma que não pode ser de outra maneira. Deus sendo justo, primeira coisa, Deus é justo? Se Deus é justo, nós temos que procurar entender que Ele traz para nós meios da gente se ajustar perante as leis divinas. Os maus
vão ficar em locais aglomerados entre eles, o bem também aglomerado entre eles. Só com a possibilidade, só com um detalhe. O bem pode ir onde está o mal e tentar ajudá-los, mas o mal não vai conseguir subir até as instâncias superiores da vida, onde está o bem. Mas então, que vem a ser a das penas e recompensas futuras? Desde que se lhe suprimam os lugares especiais onde se estivessem. Notai que a incredulidade com relação a tais penas e recompensas provam geralmente de serem umas e outras representadas em condições inadmissíveis. Bom, então o que ele está dizendo? E as penas e recompensas futuras? Como que ficam? Logicamente que não deixaram de existir, porque passou a existir, não existe mais o local determinado de céu e inferno. Sim, mas existe o local onde as almas se reúnem para sofrerem, por ainda não terem despertado para um conhecimento superior, e aquele local onde as almas se reúnem para se refazerem e ajudarem a humanidade a crescer e os espíritos que estão no sofrimento a despertarem para Deus. Então, são duas situações interessantes. E uma que ele coloca ali, que eu achei mais importante também, que as condições em que mostrava, tanto de céu como de inferno, eram inadmissíveis. Um céu que uma mãe vai para onde uma mãe vai e o filho fica pulando lá no inferno, lá sofrendo. Então não é assim. Ambos se ajudam mutuamente. Quem estiver em melhor condição vai ajudar quem tem em pior condição, guardando suas devidas proporções. Dizei, em vez disso, que as almas teriam de si mesma a sua felicidade ou a sua desgraça. Óbvio. Cada alma vai sentir em si mesmo aquilo que fez aqui na Terra. Seja para as pessoas, para a planta, para os animais, cada um vai passar pelo seu momento crítico. Cada um vai passar pelo seu momento de o que estou fazendo aqui, qual o objetivo de eu estar aqui. Que a sorte lhes está subordinada ao estado moral. Então o nosso futuro vai ser conjugado com a nossa moral hoje. Como nós estamos aqui vivenciando hoje a nossa moralidade? Do ponto de vista da espiritualidade superior, tá? Então, isso vai fazer com que a gente esteja numa situação A ou B. Que a reunião das que se voltam mútua simpatia e são boas representam para elas uma fonte de ventura que, de acordo com o grau de purificação que têm alcançado, penetram e entreveem coisas que almas grosseiras não distinguem, e toda a gente compreenderá sem dificuldade. Então as almas, aquilo que a gente acabou antecipando o texto, as almas bem-aventuradas, aquelas que têm vão estar junto com aquelas que lhes são simpáticas diante da boa-aventurança. E aquelas que estão em condição de sofrimento vão estar vivenciando a situação de sofrimento, que é o fator natural, porque as almas se unem por sintonia e afinidade. E isso é facilmente compreender sem nenhuma dificuldade, né? Dizem mais, que as almas não atingem o grau supremo, senão pelos esforços que façam por se melhorarem, e depois de uma série de provas adequadas à sua purificação, que os anjos são almas que galgaram os últimos graus da escala, grau que todos podem atingir, tendo boa vontade, que os anjos são os mensageiros de Deus. Mas esses anjos já cumpriram suas etapas aqui, já passaram por várias encarnações, se aprimorando, se aperfeiçoando. Não vai existir nenhuma melhoria nas almas que não primarem por atingir o Supremo, senão pelo esforço de se melhorarem e passarem por uma série de provas adequadas à sua necessidade de evoluir. É interessante como que tudo isso vai caminhar para um aperfeiçoamento.
Nós passamos pela prova necessária. Ah, eu ganho tão pouco. Você ganha o necessário para você sobreviver nas condições que você tem que se adaptar ao teu salário. Então, da mesma forma, as almas no mundo espiritual vão se adaptar ao meio daqueles que pensam e agem como ela pensa e age. Encarregados de velar pela execução de seus desígnios em todo o universo. Espera aí, só um minutinho. Tendo boa vontade, o que os anjos são os mensageiros de Deus, encarregados de velar pela execução de seus desígnios em todo o universo, que se sentem ditosos com o desempenho dessas missões gloriosas. Eles tereis dado à felicidade um fim mais útil e mais atraente do que fazendo-as consentir numa contemplação perpétua que não passaria de uma perpétua inutilidade. Então os anjos, eles estarão trabalhando, tendo um fim útil, tendo uma atividade útil ao seu processo de evolução. Da mesma forma que ele está colocando que quando falava que os anjos ficavam no céu contemplando Deus, não faz muito sentido, e que essa informação é melhor adaptada ao nosso conceito hoje de realidade, ao nosso conceito de racionalidade. Respeitamos, logicamente, todos os pontos de vista, mas acreditamos nessa parte bem racional do mundo dos espíritos. Os bons junto com os bons, os maus junto com os maus, mais ou menos junto com mais ou menos, cada um passando pela prova que for necessária para o seu processo evolutivo ou expiação. Dizei finalmente que os demônios são simplesmente as almas dos maus, ainda não purificados, mas que podem, como as outras, ascenderem ao mais alto cerne de perfeição, e isso parecerá mais conforme a justiça e a bondade de Deus, do que a doutrina que os dá como criados para o mal e ao mal destinados eternamente. Então, o que a gente chama normalmente de demônio é uma palavra grega que quer dizer companhia espiritual. Você pode ter uma boa companhia espiritual ou uma má companhia espiritual. Essas almas vão se purificando com o tempo e assim. Então elas vão, essas almas que normalmente se chama demônio, elas que as pessoas, o vulgo, os chamam de demônio, são almas de seres humanos que já desencarnaram, presos a um terrível ódio, uma terrível revolta, terrível mágoa, assumem determinadas posições bem esquisitas, bem estranhas, para assustar as pessoas, se titulando demônio, mas elas serão purificadas, elas caminharão no processo evolutivo e atingirão o cume da perfeição, segundo a bondade de Deus e a justiça de Deus, conforme a justiça e a bondade de Deus permitam que ele possa crescer. Então a justiça de Deus parece assim, o cume da perfeição, e isso parecerá mais conforme a justiça e a bondade de Deus do que a doutrina que os dá como criados para o mal e ao mal destinados eternamente. A gente volta nos pedaços do parágrafo, que ele é muito rico, tem muita informação condensada para a gente poder comentar e esclarecer, e às vezes até tirar alguma dúvida que a gente também tem. Então, se Deus é extrema justiça, extrema bondade, ele vai levar essas pessoas, esses espíritos, que chamamos de demônio, a caminho da perfeição. Eles vão ter que chegar à perfeição, de alguma forma. Ainda uma vez aí temos que o que mais severa razão e mais rigorosa lógica ou bom senso, em suma, podem admitir. Os espíritos têm que seguir seu processo evolutivo. Os espíritos, todos eles, assim como os anjos, vão continuar fazendo seu processo evolutivo para aperfeiçoar cada vez mais. Os espíritos maus também passarão pelo seu processo de aperfeiçoamento, seu processo de engrandecimento íntimo, para chegar a um grau de entendimento do amor divino por todos nós. Ora, essas almas
que povoam o espaço são precisamente o a que se chama espíritos. Assim, pois, os espíritos não são senão as almas dos homens, despojados do envoltório corpóreo, mas hipotética lhe seria a existência se fossem seres à parte. Então, esses espíritos que existem, sejam fazendo coisas boas, sejam fazendo coisas ruins, são almas dos homens que já viveram na Terra. Uns ainda estão presos à mágoa, à revolta, ao ódio, e com isso eles estão dentro de mundos onde eles têm que arcar com as responsabilidades deles. Eles estão dentro de mundos onde eles têm que saber que a justiça divina os convoca à realização sublime do amor, da paz e da fraternidade. E os bons vão estar continuamente trabalhando pelo bem, estarão trabalhando continuamente pelo seu próprio aperfeiçoamento. Sem, porém, se admitir que há almas, necessário também será que se admita que os espíritos são simplesmente as almas, nada mais. Então, se eu tenho uma alma, essa minha alma vai ser o espírito um dia. Assim também como durante o sono ela vira espírito, como a gente mostrou no início do estudo. A alma pairando no ar sobre o corpo que estava dormindo. Então, essa alma, ela vai estar em algum lugar. Se se admite que as almas estão por toda parte, ter-se-á que admitir, do mesmo modo, que os espíritos estão por toda parte. Possível, portanto, não fora negar a existência dos espíritos sem negar a das almas. Então, a existência dos espíritos estão por toda parte, assim como a existência da alma. Se a gente tentar negar uma, a outra perde a sua existência, porque, na realidade, todos estão entrelaçados, todos estão dentro do mesmo princípio.